Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos nós levarmos a palavra de Deus, uma boa reflexão a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, para que todos nós possamos crescer em conhecimento e permitir ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando de um modo muito especial, que a direção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que neste momento você tenha uns minutinhos de paz, de comunhão com Deus, para que possamos crescer em conhecimento dentro da palavra de Deus. Quando nós falamos acerca de cristianismo, do ser cristão, como que um cristão é reconhecido? A palavra cristão, que vem do grego, tem origem grega, o Cristo, ele é o correlato da palavra Machia, do hebraico, que quer dizer ungido. Então, Machia, do hebraico, quer dizer ungido, né? O nome de Jesus, a expressão de Jesus em hebraico, Yeshua HaMashia, né? O Salvador, o Messias, ou ungido, né? O Salvador ou ungido. E quando passa isso para o grego, nós temos, né, Jesus, né, Hos Christos, que é o Jesus, ou Salvador, né, o ungido, a mesma coisa. Então, a palavra ela é correlata do hebraico Machia para o grego Christos. Agora, a questão é que o que é ser cristão? Cristão, dentro da expressão do texto grego, da origem da palavra, ser cristão é ser um pequeno Cristo, um Cristo menor, ou seja, reproduzir na nossa vida o máximo que nós conseguimos acerca da pessoa de Jesus Cristo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. É claro que dentro da nossa humanidade, nós vamos deixar a desejar muitos aspectos da nossa vida cristã, da nossa vida comum, porque apesar do nosso objetivo crescermos em conhecimento até que cheguemos à estatura de Cristo, como fala o texto de Efésios 4, de 12 em diante, falando que nós devemos crescer em conhecimento até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos nisto, é claro que nós sabemos que durante toda a nossa aplicação e busca de conhecimento na nossa humanidade, nós sempre vamos ser devedores do conhecimento. Nós não vamos atingir todo o conhecimento de Deus em Cristo Jesus naquilo que foi revelado à humanidade. Mas isso não é motivo para desânimo. Nós temos que cada vez mais buscar conhecimento, buscar crescimento, para que, aplicando a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para cada um de nós, nós aplicamos os conceitos, os valores, os princípios, tudo aquilo que Deus revela através da sua palavra, nós colocamos em prática, e por isso que as outras pessoas nos classificam como cristãos. Então, ser cristão é ser reconhecido por outra pessoa como filho de Deus, como um parâmetro no próprio Jesus Cristo. Né? Ser cristão é pensar como Cristo, é falar como Cristo, é agir como Cristo, é tomar as decisões que Cristo tomaria se estivesse naquele lugar, naquele momento. Então, ser cristão tem como base a prática da vida que nos foi ensinada, nos foi transmitida através de Jesus Cristo,
para que nós possamos viver em paz, em harmonia, para que nós possamos vencer o mundo, apesar das nossas diferenças enquanto seres humanos, porque todo ser humano tem o seu posicionamento pessoal, a sua maneira de ser, o seu temperamento, o seu jeito de constituir família, o seu jeito de se relacionar com outras pessoas socialmente. Nós não podemos perder as bases de princípios e valores de ética e moral, mas devemos respeitar também as diferenças que cada um tem dentro da sua busca, da sua compreensão. E quando nós falamos a respeito de ser cristão, nós temos que ter este pensamento: ser cristão é o que o outro identifica de Cristo em mim. Então, como você é conhecido pelas outras pessoas? Você, como cristão, como as outras pessoas te veem? Existe uma história que é bastante interessante e ela cita algumas denominações, porque nós temos dentro do cristianismo muitas denominações que têm pequenas diferenças entre uma e outra pela sua postura de interpretação bíblica. Não deveria ser assim, mas como as pessoas são diferentes e têm as suas limitações de compreensão acerca da interpretação da palavra de Deus, então acabam se instituindo denominações diferentes dentro do cristianismo. Não há problemas nisso. A questão é que eu tenho que buscar crescimento com sabedoria e discernimento espiritual para cada dia me aproximar mais e mais de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos crescendo e mudando também muitas vezes de denominação, porque nós, praticando o cristianismo e crescendo espiritualmente, nós nos submetemos à direção do Espírito Santo e ele nos conduz para o lugar onde nós devemos estar naquele momento, pelo conhecimento que nos foi oferecido pelo próprio Espírito. Então, quando nós falamos a respeito dessas diferenças denominacionais, tem uma história que fala a respeito de como nós somos conhecidos, como os cristãos são conhecidos. Então, fala a respeito de uma pessoa religiosa que se aproxima de outra e pergunta assim: você participa de alguma igreja? Aí ela fala: sim, eu participo de uma igreja. Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque eu vi que o seu jeito é diferente, a sua saia é mais longa, você está de saia e a sua saia é mais longa, a sua blusa é um pouco mais fechada, o seu cabelo é longo, mas está preso com um coque. Então eu imaginei que você participasse de alguma religião. E aí ela vira para o outro que está ao lado e fala: você também, né, participa de uma religião? Porque eu já vi você indo a alguns lugares, né, e vejo que você tem uma postura diferente, você escolhe alimentos que têm características diferentes, você deixa de comer alguma coisa porque tem alguns alimentos ali que você não concorda. Então você participa de uma religião, não é? E o outro falou: sim, eu também participo de uma denominação. Nós dois somos cristãos, mas somos de igrejas diferentes. E aí o outro chega para esta pessoa que está perguntando e fala assim: você também participa de uma igreja, de uma denominação, não participa? E ela fala: sim, né? Eu participo de uma igreja. Como que você percebeu? Falou: eu percebi pela aspereza e o tom da sua língua, pelo seu jeito de observar e criticar a denominação do outro. Então, de qualquer maneira, o que essa história coloca? Essa história coloca, ela traz a reflexão de que maneira nós somos conhecidos como cristãos. Somos conhecidos pelo vestuário, pela alimentação, pela postura de relacionamento, pela diferença que nós temos
a respeito da apresentação pessoal, pelo linguajar, pelo relacionamento familiar, né? O que as pessoas olham em nós que elas veem de diferente? Ou porque uma determinada denominação guarda um determinado dia da semana, o que de fato a pessoa está observando e o que Deus quer de nós verdadeiramente em Jesus Cristo. Quando nós temos o texto aqui de João, capítulo 13, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, os versículos que nós temos aqui, 34 e 35, o texto diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o que Jesus está ensinando, o que ele está instruindo, é que todo cristão deve ser conhecido pelo amor que é gerado em nós pelo Espírito Santo, porque em Gálatas 5, 23, né, em diante ali, nós temos os frutos do Espírito Santo, e o primeiro fruto do Espírito Santo é amor, e dentro das características que a Bíblia apresenta de amor para nós em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, nós devemos ser conhecidos pelas características deste amor que vem de Deus para nós, que habita em nós pelo Espírito Santo, e é o amor que Jesus fala aqui em João 13, 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas o amor já não era um mandamento antigo? Sim, era. Mas Jesus coloca um novo parâmetro agora. Qual é o parâmetro do amor? Ele. E o que ele fez para mostrar o seu amor? Nós temos duas etapas da divindade expressando o amor. A primeira etapa é o que o próprio João declara, né, no seu evangelho, em João 3,16, que é um texto muito conhecido, que ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito da tradução, da compreensão hebraica desse texto, né, ele sendo no Novo Testamento, mas escrito por um judeu. Então, dentro da tradução e da compreensão da Bíblia hebraica de João 3,16, nós temos o texto traduzido desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação, ao invés de ser totalmente destruído. Então, a expressão de Deus em João 3,16 é uma expressão de amor, e este amor ele é visto pelo resgate que vai ser promovido, por trazer de volta a restauração da vida e da vida eterna que nós temos em Deus por Cristo Jesus. Então, Deus amou tanto que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, né, tenha a oportunidade de salvação, ao invés de ser totalmente destruído, que é o que vai acontecer com todos aqueles que rejeitarem a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai levar com ele os cristãos, os salvos, aqueles que se posicionaram ao lado dele, e irá destruir todos aqueles que o rejeitaram. Então, é isso que o texto de João 3,16 fala. Por isso que eu gosto da expressão hebraica, porque ela é mais coerente e mais direta com relação ao contexto bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação, ao invés de ser totalmente destruído. Agora, esta é a primeira parte. Deus amou e se entregou. Se entregou de que maneira?
o Deus que se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E ali ele cumpriu a sua promessa, assumindo a forma humana, como fala em Filipenses capítulo 2, e na sua forma humana ele se entregou à morte e morte de cruz. Ele venceu a morte porque nele não havia pecado. E aí ele fala, né, deste novo mandamento, ele fala: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas agora como eu vos amei. E como é que a gente deve amar se for igual ao amor de Cristo? Se entregando, se sacrificando, se entregando totalmente à necessidade do outro. Aquilo que é correto dentro da palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento espiritual, mas fazendo esta entrega de amor. E aqui fala no versículo 35. É nisto que conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é pelo amor que nós devemos ser conhecidos, pelo amor de entrega, pelo amor de estender a mão, de oferecer ajuda, de caminhar junto, de ajudar o outro a levantar, a ajudar uma família a buscar até restauração, a buscar ajudar um casal que está precisando de reconciliação, um casal que está precisando de orientação para os seus filhos ou de orientação conjugal. Né? É nisto que nós vamos conhecer, ser conhecidos que somos filhos de Deus. Se tivermos amor uns aos outros, é nisto que nós seremos conhecidos que somos cristãos. Se tivermos amor uns pelos outros. De que maneira? Se eu tenho que ter o amor, e a própria Bíblia apresenta as características do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nós temos aí a sequência destas características. E o texto diz assim: o amor é paciente, é benigno, não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, mas se alegra com o bem. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Porque o amor é uma decisão consciente, sólida, pautada pelo toque de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Então, o primeiro ponto do amor o amor é paciente e é benigno. Esses são os primeiros dois pontos dos aspectos que as características do amor apresenta. Em primeiro lugar, o amor é paciente, e pela paciência nós percebemos quem é cristão e quem não é. Quem de fato tem o cristianismo desenvolvido dentro de si ou ainda está num processo iniciando, engatinhando dentro do cristianismo porque ainda não consegue ter as características do amor. Deus quer que nós cresçamos em amor, que nós cresçamos em conhecimento, que nós saibamos como lidar com as situações e sejamos conhecidos não pela roupa que usamos ou pela linguagem ou pela alimentação ou por dias de guarda, mas que nós sejamos conhecidos pelo amor, pelo respeito com todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as denominações, porque é assim que seremos conhecidos como cristãos, se tivermos amor uns pelos outros. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, te agradecemos pelo teu amor por nós, pelo sacrifício de teu Filho Jesus Cristo e pela maneira que o Senhor nos conduz e nos ensina. Pedimos que permaneça conosco, nos dê da tua paz e direção, em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.